Olá, pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do Chama Karine Podcast, uma conversa com energia sobre marca, marketing e negócios. Eu sou a Karine Cardoso e trabalho com consultorias, palestras e treinamentos no território do marketing e da construção de marcas. Fique ligado nas minhas redes sociais, @Karine Cardoso, tem Instagram, tem LinkedIn, gente, agora tem YouTube, tem Spotify, tá? Que você também pode acompanhar esses podcasts maravilhosos pelo Spotify e pelo YouTube. É muita coisa para falar, eu tô ficando meio desnorteada. Bom, o Chama Karine é um bate-papo livre e leve com profissionais incríveis de quem eu sou fã, mas mais do que isso, de quem faz a diferença no nosso mercado. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um ex-aluno meu da FAESA que se formou, ele vai contar quando? Gente, eu vou propor muita idade, precisa falar data? Não pode ser assim, a gente se formou um dia, não pode ser. Ok, eu fui da primeira turma, né? A gente formou aí um tempinho, tem pouco tempo. Seria melhor, né? É verdade. Muita exposição do convidado, Karine, tá me expondo. E tá me expondo, né? Exatamente. Você era professora, nossa. Sim. Não, eu continuo professora da FAESA. Então era minha, né? Pois é, sua, né? Então, o Leandro Vicentini, ele é publicitário, ele é head de marketing e inovação na Lotte CBL e ele vai falar muita coisa pra gente. Bem-vindo, queridão! Muito obrigado, Karine, pelo convite. Queria dizer que você nasceu para isso, vendo essa sua introdução direta, sem erros. Obrigado pelo convite. Também te admiro muito. Você sabe disso, a gente já conversou, já tivemos muitos papos legais. E obrigado pelo convite. Espero que eu possa, de alguma forma, agradar a sua audiência com alguma informação que valha, ou pelo menos boas risadas, né? Não é um podcast de humor, não, mas vamos lá, quem sabe? É verdade, quem sabe, né? Eu acho que a gente vai levar conteúdo com entretenimento, né? É isso que vai fazer a diferença, né? Eu confesso que eu tô emocionada em conversar com o Leandro nesse podcast. Que isso, gente. Mas é porque, na verdade, ele foi meu aluno, sim, lá em 2002, né, Leandro? Foi. Primeiro ano de faculdade, 2002, 2 ou 3. 2 ou 3. E eu entrei na FAESA como professora em 2002. Caramba, foi no primeiro ano. No primeiro ano. Então, eu tenho 21 anos de FAESA, né? 22 anos de FAESA, na verdade. Começou a dar aula com 9 anos, não foi isso? Foi isso, mais ou menos isso, né? Uma pessoa muito avançada, eu entrei na faculdade com 12, então... Isso, tá ótimo, era gente. Ótimo. E aí, eu acho tão bacana a oportunidade que eu tenho de acompanhar a trajetória de vocês, meus ex-alunos, que se tornaram meus amigos. Então, cara, eu tô muito feliz de ter você aqui. Obrigado. Muito obrigada. E aí, a primeira pergunta, que eu também quero deixar todo mundo íntimo do Leandro... Ótimo. É quem é o Leandro fora do LinkedIn? Tá bom. Bem, o Leandro Vicentini tem 39 anos, vai fazer 40 daqui a pouquinho. Vai 40 em 2024? 40, 9 de agosto, meu aniversário. 9 de agosto, meu Deus, 40, tá chegando. Eu fico pensando assim, gente, 40, mas tudo bem. Não me acho com 40, achava que com 40 a minha vida ia ser completamente diferente do que é. Tenho uma cabeça muito jovem, gosto de gente, gosto de trocar ideia, me considero uma pessoa do bem, da paz, não gosto de conflito, de confusão. Gosto de praia, piscina, churrasco, cerveja, de reunir com os amigos. Ai, que delícia, gente. Sempre de bem com a vida e com muita responsabilidade, né? Sim. Gosto de estar com pessoas, mas também gosto de ter meus momentos sozinhos. Então, tem um hobby que eu gosto muito, que são os games. Gosto muito de jogar. Já tenho uma história, assim, em relação aos games, tanto como um atleta dos jogos, como uma pessoa que teve uma organização game. Conta pra gente mais sobre a sua relação com esse mundo gamer. Conto. Em 94, eu ganhei meu primeiro computador. Minha mãe me deu. Pra quem é mais antigo aí, foi um 486 DX 400. E aí era um computador que dava muito problema, era semi-novo, era o que tinha na época. E eu acabei me apaixonando muito por computador. Qual idade você tinha, 94? 94, eu sou de 10 anos. 10 anos. Então, com 10 anos você foi inserido nesse universo todo. Exato. E aí, videogame, computador para jogar. Então, eu sempre gostei muito do jogo e acabei entrando muito em jogos competitivos. Jogo de estratégia e competitivo, em grupo ou sozinho, mais pra frente com o advento da internet, com as lan houses, né? Nossa, lan house. Você ia pra lan house jogar? Ia muito. Trabalhei em lan house. Trabalhou antes, em lan house? Aonde, eu não tinha gente? grana. Em que bairro tinha lan house? Em qual bairro você trabalhou? Jardim da Penha tinha lan house. Não, tinha muita lan house em Jardim da Penha, né?
Eu trabalhei na B52, ficava na Mata da Praia. Era um amigo meu que trabalhava, ele saiu, me colocou, enfim. E era uma forma de eu estar junto com uma galera que eu sempre gostei muito. Era muito divertido, assim. E aí a gente teve a oportunidade nessa época de montar time, e a gente jogava campeonato, e viajava o Brasil para jogar campeonato. Então eu acabei conhecendo um monte de estado, um monte de cidade jogando, né? Que foi muito legal. Que loucura! E aí chegou uma hora... Como tem muito tempo, não estava muito estabelecido o mercado de esportes ainda, né? Uhum. Então era amador, ao mesmo tempo que era o que tinha de mais profissional no Brasil, era aquilo. Uhum. Depois disso, vem outros compromissos, faculdade, outros trabalhos, estágio. E aí você vai afastando um pouco, mas eu sempre tive por perto, eu sempre gostei. Depois disso, eu tive a oportunidade de montar uma startup de desenvolvimento de jogos, que foi a Mito Games. Hoje eu não sou mais sócio, né? O Marcelo e o Lontra estão lá, mas eu não faço mais parte. Mas aí do outro lado da mesa, né? Desenvolvendo jogos eletrônicos. E nessa mesma época eu tive uma organização gamer chamada Team Victory, que aí tinha um time de Dota 2, de Counter-Strike, de League of Legends, que aí a gente tinha os atletas e buscava patrocínio. Gente, que doideira isso. Doideira. Você tinha atletas de esporte e você buscava patrocínio. Você já fazia essa área comercial? Já fazia área comercial. Assim, quem não está inserido nesse universo de jogos, às vezes não tem noção dos números. Assim. Se você pegar a audiência de uma final de campeonato de League of Legends, por exemplo, que é um jogo que é bem jogado hoje, ela é uma audiência maior do que a NBA no mundo. Que isso, Leandro? Jura? Se você pegar a indústria de música, a indústria de streaming toda, Netflix, Disney Plus, toda a indústria de streaming, e a indústria de cinema, 3 indústrias gigantes. Se você somar as 3, não chega nos valores que a indústria de games aporta e recebe via jogos, via receita de jogos. Então, é uma indústria muito grande. Uma indústria muito grande, forte, né? Que está comandando muita coisa. Inclusive a indústria do cinema. Exatamente, né? Antes você tinha o filme que virava jogo, agora tem o contrário. Está acontecendo muito, né? Exatamente. Jogos que viram filme, enfim. Acho que é um hobby, eu acho super saudável, né? Lógico que tem gente que exagera um pouco, mas... Como em todos, né? Como na vida. Mas eu acho muito divertido. Eu gosto, me divirto, distraio, saio de um pouco da realidade ali, coloco meu fone, concentro. Sua esposa joga também? Não, zero. Então Entendo ela. Ela já sabe, tô indo lá jogar, lá, beleza, vai lá. É um momento, né, que você falou que você gosta. Isso, sensacional. Uma terapia. E aí, como é que você entra no universo da publicidade? Eu sei que você sempre teve uma veia muito comercial. Sim. Né? E eu acho que isso é um valor na sua carreira muito sensacional. Eu aprendo muito quando você fala de marketing comercial juntos. Legal. E aí eu quero que você fale um pouco dessa trajetória. Como é que você entra na área comercial? Né? E hoje, como que você atua unindo comercial e marketing? Hoje assim... mais maduro, entendendo melhor da minha história, eu vejo que eu puxei muito a veia do meu pai. Meu pai era um cara muito comercial. E eu tive a oportunidade de conhecer e entender sobre comercial logo no meu... Não seria o meu primeiro estágio, não. Foi o segundo, mas foi o mais importante, que foi um estágio que eu fiz na Rede Gazeta. Então, quando eu entrei na Rede Gazeta, eu atuei na área de promoção. Então, das rádios. Foi a primeira tarefa, né? Aquelas ações de rua da Rádio Litoral, às vezes tinha da Antena 1, chegou a CBN... Então, ação promocional, no final das contas, era uma venda, era algum cliente que estava ali. Então, eu comecei a ter um pouco mais de contato com a área comercial, logo nos primeiros meses de estágio. Ainda na faculdade, né? Ainda na faculdade. O estágio, eu acho que era do 4º período, quando eu entrei nesse estágio, que foi muito importante. E a partir daí, eu comecei a ter relacionamento com o pessoal do comercial, e quando eu formei, eu tive a oportunidade de entrar na TV Gazeta, na área comercial. Meu primeiro gestor na Gazeta foi o Sanches. Nossa, e na sequência Fábio Ruski. Então eu tive 2 grandes professores. 2 mestres, Sanches, Fabinho. Um beijo enorme pra vocês. Nossa, que sensacional. Sou fãzaço dos 2. Então eu tive muita sorte, né? Caí na mão de 2 caras, referências de mercado e tal. Então na área comercial com o Fabinho, eu acabei aprendendo, me desenvolvendo. E aí eu tive um crescimento legal. Fiquei 10 anos na Rede Gazeta, né? Passei por praticamente todos os veículos, sempre nas áreas comercial ou marketing. Então, para mim sempre foi muito claro, eu tenho umas discussões boas com algumas pessoas sobre isso, mas para mim sempre foi muito claro que o marketing, ele no final do dia, para o empresário,
ele tem uma função muito importante de venda. Vender mais, vender melhor. Desde o posicionamento de marca até uma ação promocional, o final das contas é, cara, como é que a gente vende mais e melhor? Perfeito. Né? E de forma ética, de forma correta, e com estratégia, com inteligência, com tecnologia, com tudo que precisa ser usado. Então, isso eu não sei, isso veio de mim desde sempre. Desde sempre, né? Desse seu espelho também que você tinha com seu pai. Exato, né? exato. Porque os negócios para uma empresa, assim, o pulmão, o coração de uma empresa é a área de venda. Sem venda, nada acontece. Se você não vender, como é que faz? Perfeito. Entendeu? Então, eu sempre tive isso, esse sempre foi um foco meu, e eu pude exercitar bastante nesse período de estágio, depois de assistente, analista, coordenador, gerente, enfim, 10 anos lá dentro. Foi muito bom. E hoje você é diretor? Hoje eu estou como head de inovação, de marketing, de inteligência lá na CBL, que é uma empresa que me acolheu e assim, eu admiro muito. É muito legal, assim, para quem está ouvindo a gente que está na empresa, é muito bom quando a gente tem a liberdade para trabalhar. Então, é mais ou menos assim, olha, Leandro, tá aqui o seu orçamento, a regra do jogo é essa, faz seu trabalho, faz o que tem que ser feito. Transparência, Total né? transparência e liberdade para trabalhar, né? Leandro, eu acho que você falou uma coisa muito interessante, talvez por causa dessa sua opinião, que você, de repente, tem alguns embates, né? Eu não tenho dúvidas de que marketing é uma área que precisa ajudar a empresa a fazer sempre o melhor. Né? Tem um autor super legal que eu adoro, que é o Seth Godin. Ele tem um livro chamado Isso é Marketing, e ele diz, marketing é fazer o melhor sempre. Legal. Né? Então, o que a gente pode fazer para melhorar vendas, para melhorar imagem, para melhorar construção de experiência, para melhorar a conexão com o cliente? Então, acho que essa é a regra. E aí, você fala muito desse alinhamento de marketing e vendas. Perfeito. E agora você está trazendo que na CBL, por exemplo, Leandro, está aqui, o orçamento está aqui, as regras são essas. Eu vejo muito esse alinhamento dando certo quando existe essa regra clara. Perfeito. Existe definição. Eu quero isso, meu objetivo é esse, minha visão é essa, né? Meu orçamento é esse. Quando esses objetivos não estão claros, talvez seja mais difícil alinhar marketing e vendas, Perfeito. né? Porque aí fica um discurso de marketing que está muito voltado hoje para a experiência. Perfeito. Né? E de cuidar de detalhes, e um discurso de vendas muito voltado em, cara, olha o número. E a pressão para vender a junto pressão com a necessidade pra vender. de fazer coisas que não necessariamente vão gerar vendas imediatas. Exatamente. Né? E a gente tem que juntar isso, né? Porque, de fato, a gente precisa ter uma atenção muito grande aos detalhes para construir imagem e ter muito cuidado com as pessoas, mas o resultado tem que chegar. Né? Como que é isso no seu dia a dia? Olha, isso nesse caso específico da CBL foi uma construção. Óbvio que eu não entrei lá e no primeiro mês faça o que você achar melhor. Não, eu tive que provar. E aí, o que eu sempre falo para colegas que estão com algum tipo de dificuldade de ter liberdade dentro da empresa. Olha só, quando você trata com um dono de uma empresa ou com um líder executivo, você tem que tratar com números. Então, por mais que você esteja defendendo uma mudança de layout de marca que seja, que não vai impactar no exato momento a vender mais ou não. Não é esse no curto prazo que interessa. Ainda assim, você precisa de número para provar o que você está fazendo. Então, a forma com que eu conquistei isso lá dentro foi provando através de números. Sempre com uma expectativa de resultado e depois mostrando, aconteceu isso. Inclusive quando dá errado, tá? Porque a confiança vem disso. Exatamente. Se eu só ficar levando coisa que deu certo e esconder as que deram errado, tá errado. Isso não é legal. E a gente então, não aprende, né? Não aprende. É muito comum. Isso é muito legal lá dentro. Porque o meu orçamento de marketing me permite testar coisas. Olha então, que é bacana. muito comum eu testar coisas que não dão certo. Então, a gente testa rápido, erra rápido, corrige rápido. Essa é a ideia da inovação, né? Perfeito esse processo de vocês, né? Tá muito ligado ao mundo de hoje, né? Muito, muito. A gente... eu tô sempre olhando o que está acontecendo no mercado, com os colegas. A comunidade Marketing VIX ajuda muito a gente nisso, porque você tá ali com um monte de gente. Então, você tem contato, tem WhatsApp, telefone de colegas que eu mando mensagem perguntando, como é que você fez tal coisa? Essa semana mesmo eu ativei uns 5 contatos da comunidade para perguntar sobre Lei Rouanet, que eu estava com uma dúvida na situação. Eu nunca fiz, nunca entrei nesse modo de operar.
e falei com 5 pessoas que já fizeram. E Gente, que, o caminho é esse. Que delícia! Pronto. Deixa eu aproveitar então para falar da comunidade, Pode, que daqui a pode ser. pouco eu quero que você fale de CBL. Tá bom, beleza. Tá? Ok. Mas fala da comunidade Marketing VIX. Bem, comunidade Marketing VIX, grupo de profissionais líderes no mercado do Espírito Santo. A gente está falando de coordenadores, de gerentes, diretores, empresários e professores da academia, professores que têm destaque, que querem de alguma forma colaborar. É um grupo colaborativo, né? Você tem as lideranças, você é uma liderança. Eu sou, gente, uma liderança, eu tô no admin. Exatamente. Eu adoro. O Pablo, o Gustavo, muito com a missão de tentar organizar de alguma forma o grupo, mas o objetivo ali é simples, é protagonismo e networking para quem está ali dentro. É a pessoa entrar. Quem entra na comunidade Marketing VIX tem que entender que tem muito protagonismo, tem muito networking, mas tem muito mais de ajudar do que ser ajudado. Então a gente acaba criando muita relação fortíssima. E negócios, né? O negócio é a consequência. A gente sabe de vários negócios que já aconteceram ali dentro, pedidos de fornecedores, discussões super legais. Então a comunidade é isso, é um grupo de profissionais, líderes do mercado do Espírito Santo, que tem um local para se ajudar e ser ajudado e conversar, que eu acho que é importantíssimo. Eu acho que eu sempre falo isso, a comunidade ela é uma ponte. Perfeito. Não é? Ela parece que ela não tem muros. Eu acho que isso é o melhor que esse grupo de admin também imprime ali. A gente quer o protagonismo dessas pessoas o tempo inteiro. Cada evento a gente cuida e fala, pô, quem tá fazendo coisas diferentes aqui? Vamos convidar? É isso aí. Né? O programa Ou de Casa, que começou recente, é para dar esse protagonismo. A gente quer que as pessoas participem cada vez mais, né, Leandro? Não, sem dúvida. E isso, eu acho que isso tem que ficar claro, assim, né? É bom para o mercado. Um profissional que se destaca em uma determinada área, com alguma situação e tem visibilidade, é bom para todo mundo. Porque um eventual empresário, um eventual contratante que vê aquilo acontecendo aqui do nosso lado, não precisa ir para São Paulo, não precisa ir para o Rio, está acontecendo aqui coisas muito boas. Então, às vezes, isso quebra um paradigma de, poxa, eu tenho que buscar algo fora. Não, aqui dentro tem muita gente boa fazendo e acontecendo, né? Então, a gente tem que valorizar. Realmente, a gente tem no grupo lá, assim, professores e empresários e gestores que a gente admira muito. E tudo quanto é idade, tudo quanto é ramo. É uma troca incrível. É bem rico, rico. A gente está falando eu estava olhando isso hoje, são 375 membros já. É muita gente, né? É muita gente, que bom, cara. Que muita bom. gente boa, né? Muita gente boa. Que quer fazer a diferença. E aí, a gente está falando tanto de CBL, né, sobre a sua carreira, sobre a sua construção. Mas fala pra gente, quem é a CBL na fila do pão? Vamos lá. CBL é uma loteadora, né? A sigla é de Companhia Brasileira de Loteamento, apesar de só atuar no Espírito Santo. Ela nasceu, vai fazer 16 anos agora em junho, então tem 15 anos, um pouquinho aí. A CBL, ela constrói um bairro inteiro. Então, e vende os lotes. Então, você pega regiões como Jardim da Penha, Mata da Praia, são bairros organizados que foram feitos por alguma loteadora na época. Então, é isso que a CBL faz. Pega grandes áreas, normalmente essas áreas estão às margens da cidade, a cidade vai crescendo, vai expandindo e chega até uma fazenda, uma propriedade maior. Aquilo a gente faz um trabalho de legalização, normalmente são 3 anos para legalizar, às vezes demora muito mais que isso, mas em média 3, depois mais 3, 4 anos de obra e você tem um bairro infraestruturado pronto. Nossa, o ecossistema é gigante, né? É enorme. Você está falando, eu estou pensando assim, cara, se constrói um bairro, a relação com a comunidade tem que ser construída. Importantíssimo. Né? Importantíssimo. Empreendedores da localidade, formadores de opinião. Envolve muita gente. Envolve muita gente. Tem um mapa de stakeholders gigante enorme, aí, né? É enorme. E quando você constrói um bairro, você está fazendo, quando eu falo em infraestrutura, pavimentação, rede de drenagem de água, de drenagem de esgoto, eventualmente uma ética, uma estação de tratamento de esgoto, às vezes uma elevatória, e você vai colocar poste, energizar poste, às vezes você vai fazer uma praça. Tá entregando dignidade. Eu tô falando sério, tem um trabalho muito robusto de infraestrutura que significa para aquelas pessoas que vão receber o bairro uma coisa incrível. É incrível. Né? Para a família dela, para desenvolver trabalhos. Exato. A gente tem um histórico de valorização dos lotes que é excelente, é muito alto, mas tem um histórico de valorização de quem está em volta também, isso é muito legal.
Porque você eventualmente vai levar, sei lá, 400 lotes para um lugar que antes era uma fazenda, que está ao lado de um bairro que às vezes é mais periférico, e 400 lotes vão morar 1.200 pessoas, com um poder aquisitivo às vezes maior, com uma renda maior. Então você arrasta tanta coisa boa para a região, que a região se transforma. Então, assim, é muito legal de ver. Eu estou na empresa tem 6 anos. Eu fui nascido e criado em Jardim da Penha. Então, lote não existe em Jardim da Penha. Você compra um apartamento, né? Lote não. E eu entrei sem saber o que era um lote, assim. Daí que eu fui entender. E aí você vê um loteamento, às vezes, que eu visitei lá atrás há 6 anos, em obra. Você vê hoje um negócio cheio de casa, pronto. Criança brincando na rua, gente jogando bola na quadra. É muito legal. É muito legal. Imagino que sim. Você está vendo a entrega, né? A proposta de valor, né? O grupo que forma a CBL é um grupo de empresários muito ativo, muito bem relacionado. Então, eles acabam também comprando outras empresas. O que me traz muita oportunidade. Eu te falei que eu conquistei uma confiança lá dentro. Sim. Então, a confiança veio para a CBL, mas veio também para outras empresas do grupo. Então, você tem, por exemplo, as franquias do Zé Coxinha. Eu já tive a oportunidade de dar apoio no marketing. Sim, a pessoal muito legal. que é de IoT. A Nave Supply, que é chip chandler, entrega de suprimento para navio. A Mary Quartz é uma empresa americana de mármore e granito. Isa Foods, suprimento alimentar. Tem muita coisa. Muita coisa. Então, assim, é legal, Caramba. para minha experiência profissional, entender um pouquinho de varejo, um pouco de IoT, enfim, é muito enriquecedor, né? Acaba que eu tive um aprendizado enorme lá dentro também em relação a isso. Leandro, o Fernando Manhães te chama de João Grandão, né? Chama. É porque o Manhães, ele bota apelido na gente, é maravilhoso, já né? Era, né? O já meu foi, é Risadinha. Risadinha? O meu é Risadinha, desde quando ele me deu aula na UFS, lá na década de 90. O meu tem uns 10 anos que é João Grandão. João Grandão. Mas eu tô falando isso porque você é gigante, cara. Que isso. Você tá sempre disposto a aprender, a fazer e a liderar, né? Tem quantas pessoas no seu time? No marketing hoje da CBL são 6. 6 pessoas. Se for somar das outras empresas, umas 13, 15, por aí. É gente pra caramba, gente. Sabe? Pra você falar de negócios que não é para o consumidor. A CBL sim é para um consumidor final, mas os outros não, né? Na maioria B2C. B2B, né? É diferente, né? É bem diferente. É bem diferente. Vender para empresa e vender para pessoas é diferente. Mas existem alguns aprendizados do B2C que eu levo para o B2B e vice-versa. Assim. E qual o aprendizado mais forte? Eu acho que a montagem de uma máquina de vendas e saber que no final, seja empresa ou seja pessoa, você vai falar com pessoas. É isso aí. O próprio B2B, você fala de business, mas no final quem está lá é um ser humano que vai fechar um negócio com você. Então a linguagem, você pode atrair por uma linguagem mais institucional, mas na hora do vamos ver, é gente com gente. Então, funciona para os dois. Ou seja, no B2B, a outra pessoa que está do outro lado da linha também tem que ver valor. Tem que ver valor, né? Também a gente tem que tocar o coração dela e se conectar. Precisa. Não dá para ser institucional numa conversa igual a gente está tendo aqui. Sim, perfeito. Né? A gente não A gente não está recebendo um cônsul chinês. Não é isso, né? É uma venda, é relacionamento, tudo isso. Eu acho que conta demais para qualquer venda, B2B ou B2C. Perfeito. Leandro, vamos lá. Tem 2 perguntas ping-pong para a gente finalizar o nosso episódio desse Chama Karine, que tá maravilhoso, tá? Vamos lá. Primeiro, você sabe que eu construí a metodologia Marca com Energia. Sei. E tem uma característica que eu considero muito valiosa. Para uma marca ter energia, ela precisa ser interessante. Beleza. E eu vejo isso como um grande desafio. Como é que você vai ser interessante sempre? Né? Difícil. Não é fácil. Difícil, porque, poxa, o mundo mudou, as pessoas mudam, os interesses das pessoas mudaram e você ainda tem que estar na lista desses interesses. É isso aí. Né? Então, assim, é angustiante também para a área de marketing, vendas, isso. Mas, para você, o que é uma marca com energia? Para mim, uma marca com energia é uma marca que conhece o seu cliente. Quanto mais eu conheço o meu cliente, quanto mais eu sei quem ele é, quais são as dores dele, mais eu posso entregar algo que gere energia para ele. Às vezes a gente comete um erro de sentar numa sala de reunião e fazer um briefing sobre quais serão os próximos conteúdos que a gente vai soltar para o nosso cliente. E não escuta o cliente. Então eu acho que marca com energia é aquela que tem informação do cliente, que coloca o cliente no centro da tomada de decisão. E que não é fácil. É óbvio
Mas não é fácil. Não é. Porque o dia a dia a gente vai se distanciando do cliente. A gente não conversa, a gente não observa, a gente não pergunta. E a gente vai fazendo e vai soltando e tá achando que tá tudo bem. E o cliente, às vezes, já mudou, já é outro, mudou o perfil. E, às vezes, uma conversa livre, né? Que você tenha com alguém ali no bairro que você quer construir, alguém na proximidade. Aquela fala vira total jogo, né? Muito, muito. A gente tem casos de campanha, por exemplo. A gente tem há 3 anos a gente começou um trabalho para fazer vendas para clientes internacionais. Ou seja, capixaba que está fora do Brasil. Resumindo, é isso. E a gente não sabia qual caminho que a gente ia usar para explicar para esse potencial cliente que comprar um lote no Brasil é interessante para ele. E aí o que eu fiz foi simples. Eu achei 3 clientes que tinham comprado que eram de fora e fiz videochamada. E aí frases dos clientes na minha conversa informal viraram frase da campanha. Ai, que sensacional. Porque eu resolve. Amo ouvir isso. E resolveu, né? O cliente falando, olha, no fundo, Leandro, todo imigrante tem raiz no seu país. Falei, caramba, virou, vamos para a campanha. Pedi autorização, claro, e usei. Pronto, a dor está latente, o cliente disse, ele externou qual é a dor. Eu não tentei adivinhar. Então, eu acho que quanto mais a gente conhece o nosso cliente, coloca no centro, eu acho que mais energizada essa marca vai ser. Perfeito, perfeito. E a outra pergunta é o que você gostaria de gritar para o nosso mercado? Para o nosso mercado, eu acho que, assim, sejamos mais objetivos. Vamos entregar resultado para quem nos contrata. Vamos tangibilizar esse resultado para quem nos contrata. Você me deu essa orientação da minha consultoria. Foi? Foi. Você me deu, não sei se você lembra, mas você me deu essa orientação e eu carrego isso para mim como um dever de casa e um mantra. Será que eu estou tangibilizando? Sabe o que acontece? Nós somos especialistas em marketing, em comunicação, em gente. O engenheiro, ele é especialista em, sei lá, construir, em máquinas, em automação de máquina. O advogado, ele é... Então, cada um tem a sua especialidade. Às vezes, não adianta a gente querer vender algo, querer entregar algo, se a gente não explicar o que a gente vai fazer e mostrar onde vai chegar aquilo. Porque a nossa ciência ela é muito complexa. A gente trata com gente. Gente é muito complexo. 1 mais 1 nem sempre é igual a 2 na publicidade. Às vezes você vai fazer um negócio que você fala, não, tenho certeza que isso aqui vai dar certo. E aquilo gera um reverso. Quantas propagandas a gente tem visto que estão sendo questionadas? Agora teve a da Apple, né? Amassando lá os instrumentos. Olha, a ideia é genial, faz todo sentido, mas quando você olha, peraí, olha o que está simbolizando por trás. Então, é produção de sentido total, né? Total. Publicidade é produção de sentido total. Eu acho que é isso, gritar assim, alinhe as expectativas, deem resultado, deem foco no resultado. Por trás, gente, tem muita coisa acontecendo, mas às vezes o cliente não vai nem entender o que está sendo feito ali, mas tangibiliza para ele, sabe? Eu acho que tangibilizar para o cliente é um ponto. Porque o dono da conta, o empresário, ele às vezes ele é abordado por tanta coisa nas redes sociais que diz que é fácil, né? Aqueles vídeos que você faz o curso aqui, você tá pronto. É uma ferramenta, todas as ferramentas resolvem tudo. Me lembram os classificados da sua época de estágio. Sim. Né? Ganhe dinheiro fácil, pergunte-me como. É isso aí. A gente só está mudando a plataforma. A gente não, mas tem muita gente fazendo. Não tem dinheiro fácil, nosso trabalho não é fácil. Isso aí. Precisa ser, a gente precisa, como profissionais, mostrar que esse reconhecimento é necessário porque é sim difícil e chega muito mais longe. Né? Uma marca energizada vai muito mais longe do que uma marca que não tem energia, que não tem posicionamento, sem dúvida nenhuma. Gente, esse cara é gigante. Muito obrigada, Leandro. Coisa linda. Estou muito emocionada de conversar com você, tá? Obrigado demais pela oportunidade. Obrigada a você. Maravilhoso. Show de bola. Pessoal, mais um podcast, tá? Chama a Karine.